Mais uma vez, boa noite. Podemos nos acomodar melhor. A nossa continuação da leitura do texto do Shinji Gakudo. Então, boa noite, pessoal. Acho que amanhã a gente aqui vai entrar no... Amanhã não, depois de amanhã a gente vai entrar no terceiro mês da quarentena. Os dias eles vão se passando. E ontem à noite, quando eu fui dormir, participei de uma reunião antes, né, das 19 às 21h30. Uma reunião com várias recomendações. E é interessante, porque apesar da gente não estar no normal da nossa vida corriqueira de antes, corriqueira do modo anterior, não é? O Paulo Sam coloca massa, reunião. As coisas continuam nos chegando, né? As nossas obrigações anteriores, elas continuam chegando, principalmente para determinadas profissões, como é a minha, professor. E quando eu fui dormir, minha mente começou a querer aprontar. Minha mente ela começou a planejar, e eu renunciei isso. Ela começou a dizer: ei, amanhã tu tem aula de manhã e de tarde. De noite, tu ainda tem zazen. Na quinta-feira, tu tem aula de manhã e à noite tu vai ter que dar um aulão. De que horas esse aulão vai estar pronto? Não é melhor cancelar o zazen, porque é alguma coisa que mexe com menos pessoas? E ela começou a querer jogar comigo, trazendo esses pensamentos. E outros também, né? Do tipo, qual será a qualidade do zazen? Qual será a qualidade do aulão? Qual será a qualidade das aulas? E eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Já está tarde. Já passa das 22 horas, eu vou é dormir. E a gente tem que aprender a renunciar às coisas. E a renúncia, ela é, na verdade, um sinal, quando feita da maneira correta, ela é um sinal, no mínimo, de um princípio de maturidade. Quando a gente começa a dizer, não, eu não aceito. E hoje pela manhã, na última aula, teve uma atividade avaliativa e eu fiquei pensando, eu disse, nossa, que loucura. Jamais talvez seja um nome muito forte, mas dificilmente nós teríamos esse zazen aqui, agora, esse momento aqui agora, sem várias causas e condições estarem permitindo. E as causas e as condições mais visíveis desse processo é justamente o esforço que algumas pessoas têm feito para poder esse momento existir. Sozen-san e Romeu-san, Gil também, porque não teria tempo de fazer
todas essas coisas. Criar link. Fazer toda essa estrutura que tem. Então, eu acho muito importante a gente também ter essa questão de sermos gratos. Sem aquela papagaiada, gratidão. Mas de realmente reconhecer aquilo que as pessoas fazem. E essa quarentena, misturada aí com as nossas aulas, e a vida que eu tenho levado, eu estava dizendo aqui ainda agora em casa, assim, que eu estou aprendendo a viver um dia de cada vez. Porque ontem, antes de eu dormir, estava justamente vários dias. Estava a terça-feira, que estava acontecendo, estava a quarta e estava a quinta-feira. Tudo no mesmo momento. Então é preciso que a gente aprenda a viver cada dia. E não 3, 4 dias ao mesmo tempo, que é muito difícil. E o texto de hoje, na verdade, é uma continuação do texto da semana passada, Shinji Gakudo, que é um texto do mestre Dogen. Eu estava pensando antes, assim, todo texto que eu leio do mestre Dogen, eu digo que é o melhor texto que eu já li dele. Não é? É o melhor texto. E esse agora tem sido realmente o melhor texto. Quando eu for ler outro, vai ser o outro melhor texto. E a semana passada a gente falou de um aspecto que é a mente que procura o Buda, é a mente que procura o Dharma. Hotsu Bodaishin. É a mente voltada para o Dharma. Essa mente voltada para o Dharma, ela, quando realmente desenvolvida, faz com que a gente ultrapasse a barreira do tempo e do espaço com o Dharma. E hoje nós vamos continuar a leitura desse texto, uma leitura rápida, mas bem profunda. Começamos então. Se tivermos Roshin, a resolução de atingir a iluminação suprema, certamente entraremos no caminho do Buda. Este desejo por iluminação deve ser gerador próprio. Não pode vir de outros. Esta é a maneira de aprender através da mente. Porque às vezes acontece muito isso, né? Ei, vamos lá, vamos meditar. E dificilmente você encontra pessoas do Dharma, muito difícil. Tem um grupo aí que fica batendo nas portas, mas é muito difícil você encontrar pessoas fazendo convites ou clamando, por favor, medite, por favor, faça isso, faça aquilo. Porque isso deve ser uma coisa que parta de dentro da pessoa. Agora vamos considerar o aprendizado através do corpo. A prática budista através do corpo é mais difícil do que a prática através da mente. Esta unidade é chamada de Shinshutsu Nitai. O corpo humano real. Shinjutsu Nitai é a percepção da mente diária, através do mundo dos fenômenos. Se harmonizamos a prática da iluminação com o nosso corpo, o mundo inteiro será visto em sua forma verdadeira. Se realizarmos Shinjitsu Nitai,
nos separaremos do mal e seremos capazes de manter os 8 preceitos, juntamente com o voto de proteger os 3 tesouros. Shinjitsu Nitai é o verdadeiro objetivo da prática budista. O mestre Zen Daishan, ou em japonês Hyakujo, disse certa vez: o ser humano possui originalmente o corpo puro e livre de Buda. E nosso corpo, ele próprio, é o Buda. Se aceitarmos sua afirmação completamente, poderíamos pensar que não necessitamos de prática ou iluminação para realizar o caminho budista. A afirmação de Hyakujo não é apenas o dizer enigmático de um eremita. A afirmação tão simples só pode ser feita após anos de mérito, de prática e de iluminação. Este nível é caracterizado por completo desapego, perfeita serenidade e a unidade de subjetividade e objetividade. Neste nível, podemos ajudar os outros a alcançar a salvação, proclamando o Dharma a cada um que procure o caminho verdadeiro. O Dharma é proclamado de 3 formas. Não vamos a ela. Para proclamar o verdadeiro Dharma, devemos nos esquecer de nós mesmos. Se assim o fizermos, o poder de nosso ensinamento será como um som tão alto que abafará os outros sons mais baixos. Shinjitsu Nitai é nada mais do que o nosso real ser enraizado em Buda, e não o oposto a qualquer das 10 direções do mundo. Para pessoas comuns, este mundo de experiência é muito difícil de analisar, e a visão clara difícil de se obter. Mas um santo está sempre consciente da verdadeira natureza do mundo, que são as características da realidade. A realidade ela é impermanente, ela é interdependente, não eu, que é a vacuidade também. E o texto continua. O tempo passa, mas a vida se transforma. Após renunciar ao mundo, seu lugar pode parecer extremamente mais pobre, amontoado de madeiras e tecidos. Mas quando você se senta em zazen, você é internamente um Buda. E muito mais rico do que o mais rico dos reis. Eu vou repetir. O tempo passa, mas a vida se transforma. Após renunciar ao mundo, seu lugar pode parecer extremamente o mais pobre amontoado de madeiras ou tecidos. Mas quando você se senta em zazen, você é internamente um Buda e muito mais rico do que o mais rico dos reis. Já poderíamos parar por aqui. E o mestre Dogen continua. Para pessoas comuns, vida e morte são transformações,
Para aqueles santos que transcenderam o profano e entraram no sagrado, noções de vida e morte foram abandonadas. Para aqueles santos que transcenderam o profano e entraram no sagrado, noções de vida e morte foram abandonadas. Clarifique vida e morte e aceite pelo que são. Então você não sentirá mais medo. A vida está contida na morte e a morte está contida na vida. Ainda assim, a vida é a vida e a morte é a morte. Vida e morte estão continuamente aparecendo e desaparecendo, indo e vindo, continuamente em mudança. Transcenda a discriminação dos opostos, descubra a realidade total e alcance o não apego. Isto é a liberdade completa. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.